Olá, pessoal. Louvado e engrandecido venha ser sempre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, como é maravilhoso poder saber que o Senhor sempre está conosco, na adversidade, na alegria, em todos os momentos da nossa vida. Só parte de nós, é claro, estarmos diante dEle, buscando a sua face, sabendo que Ele está cuidando da gente. Deus, ele nunca se afasta de nós, não é verdade? A verdade é que sempre é nós que nos afastamos dele. E uma das coisas que o cristão precisa ter, Jesus falou em Mateus, capítulo 26. Mateus era um cobrador de impostos, né? Chamado Levi. Jesus muda o nome dele, né? E dali em diante, ele passou a aprender aos pés de Jesus a como ser um homem melhor, como ser um ganhador de alma, até se tornar o apóstolo, né? O apóstolo Mateus. E Mateus, no Evangelho, capítulo 26, a partir do versículo 41, diz assim: Jesus dizendo: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quero abordar esse tema hoje, meus amados irmãos, que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele precisa estar sempre vigilante. Quem quer se manter de pé na palavra de Deus, tem que estar sempre vigilante a tudo que faz. Se você está no trabalho, você precisa ser vigilante. Se você está em casa, até com o cônjuge, você precisa vigiar. Se você está numa roda de amigos, você tem que ter a vigilância também. Tudo que a gente faz nessa terra, quando a gente se encontra com o Senhor, há necessidade de estar vigilante. Quantas pessoas caíram na tentação de, muitas das vezes, na simplicidade. Isso aqui é igual a bebida, né, irmãos? A pessoa começa a tomar um copinho, dizem que é socialmente, e quando vê, infelizmente, está numa situação muito difícil de vida, um alcoólatra. Não é verdade? Todas as áreas da nossa vida, a gente tem que procurar ser forte para não cair na tentação, porque a vigilância, irmãos, estar vigilante nos faz estar igual um bom soldado, preparado para a guerra. Não quer dizer que eu e você vamos estar vigilante o dia inteiro, todas as horas, todos os momentos, mas há necessidade de buscar, né, se livrar da tentação, do pecado. A vigilância, irmãos, ela acontece quando a gente continua a buscar a presença de Deus, a palavra de Deus. Por isso que é necessário também nós estarmos, voltando a um assunto, nós estarmos numa roda de amigos que são cristãos, ou cristões, na verdade, nós estarmos no trabalho, que se a pessoa não é um servo de Deus, uma serva de Deus, a gente tem que se policiar com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente está diante das pessoas, porque assim nós vamos nos manter firme na palavra de Deus. Aqui no texto de Mateus, Jesus ia passar, na verdade, pelo seu momento mais difícil, que era a crucificação. E ali ele pediu aos discípulos que orassem,
mas os discípulos estavam cansados. Pensa comigo, eles já tiveram um dia inteiro de correria, né? Eles saíram da ceia, eles tiveram um dia difícil. E quando eles chegaram ali, naquele local, no Getsêmani, eles já estavam totalmente cansados. Mas Jesus disse e ensinou, Jesus estava sempre ensinando, né, irmãos? Até no momento difícil, de dificuldade, ele estava ensinando. Ele disse para os discípulos vigiar e orar. Então, quando nós estamos numa questão de tentação, nós devemos orar. Às vezes a tentação a gente está vigilante com as pessoas que querem ver o nosso mal para a gente não soltar uma palavra que não devia. Quando a gente está dirigindo dentro de um carro, não é verdade? Alguém que fecha a gente ou a gente faz um movimento errado dentro do carro e acaba trazendo problema, está vigilante. Não é fácil todo momento estar vigilante, mas a gente não deve dormir. Lembro de uma passagem, o Espírito Santo nos lembra, né, que tinham 10 virgens e 5 eram prudentes e 5 eram nécias, né? As prudentes guardaram o azeite, as imprudentes não ligaram, elas não vigiaram. Não é verdade? José, ele ali no Egito, quando a mulher de Potifar veio tentá-lo, ele vigiou, ele fugiu, não é verdade? Então, nós aprendemos que a vigilância vem muito através da oração. Tem algo te tentando, tem algo que tem feito você sair da vigilância? Procure tomar cuidado, procure observar. É igual Salomão. Lembram de Salomão, meus amados irmãos? Salomão era um homem que pediu sabedoria a Deus. Dentro da sabedoria que Deus deu para ele, Salomão conquistou tudo aquilo que o Senhor queria que ele conquistasse. Só que quando Salomão começou a ter muitas pessoas junto a ele, principalmente as mulheres, o que aconteceu com Salomão? Salomão corrompeu seu coração a ídolos que não deveria se corromper. Então, nós, como servos de Deus, devemos sempre estar vigilantes, até mesmo com nossos filhos. Aqueles que têm filhos, devem tomar cuidado até com as palavras. Às vezes o mundo cobra muito da gente também, não é verdade? Mas a gente tem que fazer o básico, irmãos. A Bíblia, eu sempre digo que a Bíblia ela é simples quando a gente vive com simplicidade nela. Então, nós devemos estar sempre vigilante. O apóstolo Paulo também, ele fala algo muito importante na carta aos Coríntios, que ele diz assim, Coríntios 10, 13, vou falar do 12 em diante, diz assim, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Então, né, Deus, ele não deixará que a tentação seja tão grande que nós não possamos suportar. Quando uma tentação estiver muito grande, irmãos, há necessidade de jejum. O jejum é uma das formas melhores que nós temos para vencer a tentação. Jesus foi tentado no deserto, não foi? Mas ele jejuou, né? Estava com fome no último dia de jejum. Mas o que acontece? Ele estava forte. Ele venceu como? Através da palavra. Então, oração, jejum e palavra. Essa é a vigilância que eu e você devemos ter. Não veio tentação sobre nós, que se não for tentação humana, que nós possamos ter força para suportar. Amém? Vigie, meu irmão. A palavra desse dia é vigilância.
esteja vigilante. Errou, levante sua cabeça, fortaleça seu coração e continue a caminhada. Que nós não venhamos ter na nossa vida pecados que nos faça destruir o nosso espírito. A nossa carne pode até ser corrompida, porque ela vai sair daqui dessa matéria, não é verdade? Mas o nosso espírito, nós vamos estar fortalecido em Deus. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça o seu coração, que eu e você possamos estar sempre vigilantes no nome de Jesus. Amém. Fique na paz e fique com Deus.